Na praça lotada de domingo, Rafael tenta controlar seus 4 filhos pequenos, enquanto seu corpo implora por descanso. A doença está vencendo, mas ele resiste, até que ele simplesmente desaba no chão, convulsionando na frente das crianças. Sofia, de 3 anos, grita. Miguel, de 7, chora pedindo socorro. Dezenas de pessoas param e formam um círculo. Alguns filmam, outros comentam. Deve estar bêbado, rico chamando atenção. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se aproxima para ajudar as 4 crianças apavoradas, vendo o pai possivelmente morrendo. O que ninguém esperava é que uma simples faxineira de uniforme azul rasgaria aquela multidão. O que ela faz em seguida muda completamente a vida daquela família. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que ainda existem pessoas boas nesse mundo, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar para o vídeo. A Praça Central fervilhava naquela tarde de domingo. Famílias passeavam entre os quiosques de comida, crianças corriam atrás de pombos, vendedores ambulantes gritavam seus produtos. O sol batia forte nas calçadas largas, refletindo nas vitrines das lojas fechadas. Era um dia comum, mais um domingo qualquer na cidade grande, onde todos estavam ocupados com suas próprias vidas, suas próprias preocupações. Foi então que as pessoas começaram a notar. Um homem alto, de terno escuro impecável, caminhava pela praça segurando a mão de uma menina pequena. Ao seu lado, 2 gêmeos de uns 5 anos disputavam sua atenção, puxando sua outra mão. E um menino mais velho, de uns 7 anos, seguia meio passo atrás, com uma expressão séria demais para a idade. Rafael Almeida tentava manter o controle, mas qualquer um que prestasse atenção percebia. Ele estava no limite. Os olhos avermelhados, a pele pálida, o jeito como respirava pesado mesmo sem estar correndo. A pequena Sofia, de apenas 3 anos, pendurada em seu braço, pesava como chumbo. Ele mal conseguia erguer a cabeça. Pai, posso tomar sorvete? Perguntou Laura, uma das gêmeas. Eu também quero, completou Lucas, o irmão gêmeo. Depois, meus amores, deixa o papai só respirar um pouquinho. Mas Sofia começou a chorar. Aquele choro agudo de criança cansada que perfura os ouvidos. Colo, papai, colo! Rafael tentou pegá-la no colo, mas suas pernas bambalearam. Ele cambaleou para o lado, apoiando-se em um poste. As pessoas ao redor olharam de relance, mas ninguém parou. Alguns desviaram incomodados, outros comentaram baixinho entre si. Deve estar bêbado, murmurou uma senhora. Logo de manhã com as crianças, completou outra, balançando a cabeça com desaprovação. Miguel, o mais velho, puxou a manga do terno do pai. Pai, você tá bem? Rafael quis responder, mas as palavras não saíam. Sua visão começou a escurecer nas bordas. O mundo girava devagar, como se estivesse debaixo d'água. Ele sentia o coração batendo descompassado no peito, aquela tontura horrível que conhecia bem demais, o aviso de que seu corpo estava desistindo. Então aconteceu. Rafael simplesmente desabou. Caiu de joelhos primeiro, depois de lado, no chão duro da calçada. Seu corpo começou a tremer, convulsionando de forma assustadora. Sofia caiu ao lado dele e começou a berrar. Miguel gritou, socorro! Alguém ajuda meu pai! E sabe o que aconteceu? Nada. As pessoas pararam, sim, formaram até um círculo ao redor da cena, mas ninguém se aproximou. Alguns tiraram os celulares e começaram a filmar. Outros comentavam, especulavam. Deve ser overdose ou ataque cardíaco. Rico assim, vivendo de estresse. Alguém chama a ambulância pelo menos. Eu não vou me envolver não, vai que é algum golpe. Esses ricos sempre arrumam um jeito de chamar atenção. As 4 crianças estavam desesperadas. Sofia chorava inconsolável no chão ao lado do pai. Os gêmeos se abraçavam apavorados. E Miguel, com apenas 7 anos, tentava chacoalhar o pai, implorando para que ele acordasse. Pai, pai, por favor, acorda! Mas Rafael não acordava. Seu corpo continuava tremendo, os olhos revirados, espuma se formando no canto da boca. Era uma cena terrível. 4 crianças pequenas vendo o pai desmaiando, possivelmente morrendo, enquanto dezenas de adultos apenas assistiam como se fosse um show na rua. Foi quando alguém rompeu a multidão. Uma jovem de uniforme azul simples, daqueles de empresa de limpeza, com o nome Helena,
bordado no bolso. Cabelos presos em um rabo de cavalo prático, tênis gastos, mochila nas costas. Ela não pensou duas vezes. Ajoelhou-se ao lado de Rafael e imediatamente virou ele de lado, posicionando-o corretamente para evitar que engasgasse. Suas mãos se moviam com precisão, verificando a pulsação no pescoço, abrindo os botões do colarinho para facilitar a respiração. "Alguém chama uma ambulância agora", ela gritou com autoridade. Uma mulher finalmente pegou o celular e discou. Helena se virou para Miguel. "Ei, campeão, olha para mim. Qual o nome do seu pai?" Rafael", o menino soluçou. "Ele tem alguma doença? Toma remédio?" Miguel acenou com a cabeça, ainda chorando. Ele tem uma coisa no sangue. Esqueci o nome. Ele desmaia às vezes." "Tá tudo bem. Ele vai ficar bem." Helena abraçou Sofia, que continuava gritando, e a puxou para longe do pai. "Vem aqui, pequena. Deixa a tia cuidar do seu papai." Ela pegou os gêmeos pela mão e os posicionou um pouco mais longe. "Vocês vão ficar aqui pertinho, tá? Olhando, mas sem se assustar. O papai de vocês está doente, mas a ambulância já vem." Rafael ainda convulsionava, mas Helena mantinha-o na posição lateral de segurança, segurando sua cabeça para evitar que batesse no chão. Ela falava com ele em voz baixa, firme. "Rafael, você me ouve? As crianças estão bem. Você está seguro. Respira devagar comigo." A ambulância levou 15 minutos para chegar. 15 minutos em que Helena ficou ali, no chão sujo da praça, segurando um homem que ela nunca tinha visto na vida, enquanto acalmava 4 crianças aterrorizadas. E a multidão continuou apenas assistindo, alguns filmando, outros já dispersando porque não era nada demais. Quando os paramédicos finalmente chegaram, Helena explicou rapidamente a situação, entregou as informações que conseguiu e ajudou a colocar Rafael na maca. Mas quando quiseram levar ele, as crianças entraram em pânico total. "Não, eu vou com o meu pai!" Miguel gritou, se agarrando na maca. "Crianças não podem ir na ambulância, filho", disse o paramédico. "Então eu vou no táxi atrás", Helena disse sem hesitar. Ela olhou para Miguel. "Eu vou com vocês. Não vou deixar vocês sozinhos." No hospital, a cena foi caótica. Rafael foi levado direto para a emergência. As crianças ficaram na sala de espera, grudadas em Helena como se ela fosse a única coisa sólida no mundo que estava desmoronando. Sofia não saía do colo dela. Os gêmeos se sentaram cada um de um lado, segurando suas mãos. E Miguel ficou de pé na frente, vigiando a porta por onde o pai tinha sumido. Helena não foi embora, nem pensou nisso. Ela ficou ali, com 4 crianças que não conhecia, em um hospital, esperando notícias de um homem que era um completo estranho para ela. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. Porque ela sabia o que era crescer sem ninguém, e não ia deixar aquelas crianças sentirem isso, nem que fosse por algumas horas. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já viu alguém em perigo na rua? Aquele momento em que você tem que decidir se vai ajudar ou se vai só passar? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar. Você seria como a multidão que filmou? Ou como a Helena que se ajoelhou no chão? Porque essa escolha diz muito sobre quem a gente é, não diz? Rafael acordou confuso, com luzes brancas ardendo nos olhos e um bip constante de máquinas ao redor. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, o que tinha acontecido. A praça, as crianças, o desmaio. As crianças. Ele tentou se sentar, mas uma enfermeira o empurrou gentilmente de volta. "Calma, senhora Almeida. Seus filhos estão bem. Estão na sala de espera com uma moça." "Que moça?" "A que veio com vocês na ambulância." Rafael franziu a testa. Ambulância. Ele não lembrava de ambulância. Não lembrava de nada depois de cair no chão. Um médico entrou no quarto com aquela cara séria de quem vai dar bronca. "Senhor Almeida, o senhor teve um episódio severo de exaustão combinado com a crise da sua doença autoimune. Seus níveis estavam completamente descompensados. Quando foi a última vez que o senhor dormiu direito?" Rafael não respondeu. "Quando foi a última vez que comeu uma refeição decente? Que tomou os remédios no horário certo?" Silêncio. "O senhor tem 4 filhos pequenos lá fora que dependem do senhor. Se continuar assim, o próximo episódio pode não ter um final tão tranquilo. O senhor entende o que eu estou dizendo?" Rafael entendeu. Entendeu perfeitamente. Mas o que o médico não entendia era que ele não tinha escolha. Desde que Marina morreu há 2 anos, era só ele.
Só ele contra o mundo, tentando ser pai e mãe, tentando administrar empresas, tentando manter tudo funcionando enquanto seu próprio corpo implorava por descanso. Ele tinha uma doença autoimune rara diagnosticada 6 meses atrás. Algo com nome complicado que os médicos explicaram várias vezes, mas que basicamente significava: seu corpo atacava a si mesmo, causava fadiga extrema, dores articulares e episódios de desmaio quando muito estressado. O tratamento exigia descanso, alimentação regrada, remédios no horário, redução de estresse. Tudo o que Rafael não conseguia fazer. As babás duravam semanas. A última tinha pedido demissão na sexta-feira, dizendo que não dava conta da demanda. Antes dela, outras 3 tinham saído pelos mesmos motivos. As crianças eram difíceis, estava certo. Miguel tinha ficado fechado e agressivo desde a morte da mãe. Os gêmeos viviam brigando e fazendo birra. E Sofia ainda acordava chorando toda noite, chamando pela mãe que nunca mais voltaria. Como ele ia reduzir o estresse se estava sozinho nisso tudo? "Posso ver meus filhos?" Rafael perguntou, a voz fraca. "Daqui a pouco. Precisa terminar o soro primeiro." 2 horas depois, quando finalmente liberaram, Rafael saiu do quarto de hospital apoiado em uma enfermeira. Suas pernas ainda estavam fracas, a cabeça zonza. Ele esperava encontrar as crianças chorando, desesperadas, traumatizadas. Mas a cena que viu o deixou sem palavras. As 4 crianças estavam sentadas no chão da sala de espera, em círculo com aquela moça de uniforme azul. Sofia estava no colo dela, finalmente calma, chupando o dedinho. Os gêmeos desenhavam em folhas de papel que ela tinha arranjado sabe-se lá onde. E Miguel, seu Miguel sempre tão sério e desconfiado, estava rindo. A moça estava contando alguma história engraçada, fazendo vozes diferentes, e Miguel ria daquele jeito solto que Rafael não via há meses. Quando ela percebeu Rafael parado ali, olhando, seus olhos se encontraram. E foi estranho, porque por um segundo, só um segundo, Rafael não se sentiu sozinho. "Pai!" Miguel foi o primeiro a perceber. Ele correu e se jogou nos braços de Rafael com tanta força que quase os derrubou. Você tá bem. Os gêmeos vieram correndo logo atrás, se pendurando nas pernas dele. Sofia estendeu os bracinhos e Rafael a pegou no colo, ignorando a tontura. "Desculpa, meus amores. Desculpa ter assustado vocês." "A tia Helena cuidou da gente", Laura disse animada. "Ela contou história e comprou o lanche e disse que você ia ficar bom." Rafael olhou para a tal Helena, que tinha se levantado e estava ali, meio sem jeito, com as mãos nos bolsos do uniforme amarrotado. Ela era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, rosto delicado, olhos castanhos cansados, mas um sorriso genuíno nos lábios. Você ficou com eles esse tempo todo? Alguém tinha que ficar." Ela deu de ombros, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Eu não sei nem como agradecer. Pode me passar seus dados? Vou transferir quanto você quiser, pagar pelo seu tempo, pelo transtorno." A expressão dela mudou. O sorriso sumiu. "Eu não quero seu dinheiro." "Mas você perdeu seu domingo. Ficou horas aqui." "Eu fiz porque era certo fazer, não porque esperava pagamento." Ela pegou a mochila do chão. "Que bom que o senhor está melhor. Cuida dessas crianças. Elas precisam do senhor." E ela virou para ir embora. "Espera." Rafael não sabia por que tinha gritado, mas algo nele não queria que ela fosse. "Como é seu nome completo? Pelo menos deixa eu saber quem me ajudou." "Helena Costa." Ela hesitou. "E o senhor é Rafael Almeida, pelo que vi na pulseirinha do hospital. O empresário. Você me conhece?" "Quem não conhece? Sua foto vive nas capas de revista." Havia algo no tom dela. Não exatamente frieza, mas uma distância. "Fica bem, senhor Almeida." Dessa vez ela foi. E Rafael ficou ali, segurando seus 4 filhos, com a sensação estranha de que tinha acabado de conhecer alguém importante, mesmo sem entender direito por quê. Nos dias seguintes, Rafael não conseguiu tirar aquela cena da cabeça. Helena ajoelhada ao lado dele na praça, enquanto todos os outros apenas assistiam. Helena ficando horas no hospital, com crianças que ela não conhecia. Helena recusando dinheiro, como se a ideia fosse um insulto. Ele tentou encontrá-la. Mandou o motorista passar pela praça nos mesmos horários. Procurou em redes sociais, até contratou um investigador discreto
que descobriu que ela trabalhava para uma empresa de limpeza comercial e estudava pedagogia à noite em uma faculdade popular. Pedagogia, claro. Aquilo explicava como ela tinha lidado tão bem com as crianças. A última babá tinha saído fazia uma semana. Rafael estava novamente sozinho, fazendo malabarismos entre reuniões de trabalho e levar os filhos para a escola, entre preparar jantares improvisados e ajudar Miguel com lição de casa, entre ninar Sofia no meio da noite e tentar dormir pelo menos 4 horas seguidas. Seu corpo estava cobrando. As dores nas articulações pioravam dia após dia. A fadiga era tão intensa que às vezes ele mal conseguia sair da cama. Mas não tinha escolha. Levanta, Rafael. As crianças precisam de você. Foi numa dessas noites difíceis, quando Sofia acordou chorando às 3 da manhã e ele teve que ficar 2 horas balançando ela no colo porque era a única coisa que a acalmava, e Rafael tomou uma decisão. No dia seguinte, ele foi até a faculdade onde Helena estudava. Esperou ela sair da aula às 10 da noite. Quando Helena o viu parado ali, encostado em um carro preto que valia mais que a faculdade inteira, ela parou de andar. Senhor Almeida, o que o senhor está fazendo aqui? Eu preciso de você. Ela franziu a testa. Olha, eu já disse que não quero dinheiro. Não é sobre dinheiro, ou não só sobre isso. Rafael se aproximou. Ele estava claramente cansado. Olheiras profundas, a pele pálida. Eu preciso de ajuda com meus filhos. Preciso de alguém que cuide deles, que more na minha casa, que esteja presente porque eu não estou dando conta sozinho. Helena cruzou os braços. O senhor tem dinheiro para contratar qualquer babá de elite que quiser. Por que eu? Porque você foi a única que ajudou. Rafael segurou o olhar dela. Naquela praça tinha umas 50 pessoas. Todas me ignoraram, menos você. Você que não me conhecia, que não devia nada para mim, foi a única que se ajoelhou no chão e ajudou. E minhas crianças riram com você. Você entende? Meu filho Miguel não ria há meses, e você conseguiu fazer ele rir em um dia. Senhor Almeida, Rafael. Só me chama de Rafael. Helena suspirou. Eu trabalho, estudo, tenho contas para pagar. Não posso simplesmente largar tudo para... Eu pago o dobro do que você ganha na limpeza. Pago sua faculdade inteira. Você mora na casa, tem quarto próprio, comida, tudo. E eu não preciso de babá 24 horas. Só preciso de alguém que fique com eles quando eu tiver reuniões, que faça comida decente, que bote elas para dormir e que não vá embora quando a coisa apertar. Ela o encarou por um longo momento. Rafael percebeu que ela estava avaliando ele, medindo se podia confiar. As outras babás saíram porque minhas crianças são difíceis, ele confessou. Miguel é agressivo, os gêmeos fazem birra, Sofia chora a noite toda. Eles são assim porque perderam a mãe. E porque eu mesmo tentando não consigo suprir tudo que eles precisam sozinho. Onde está a mãe deles? Morreu há 2 anos. Acidente de carro. Helena desviou o olhar. Algo mudou na expressão dela. Um amolecimento quase imperceptível. Eu também cresci sem mãe, ela disse baixinho. Sem pai, sem ninguém. Fui de orfanato em orfanato até fazer 18 anos e poder sair. Sei o que é ter ninguém. Então você entende por que eu não posso falhar com eles. Eles já perderam tanto. Se eu aceitar... Helena o interrompeu. Não é porque você está me pagando bem. É pelas crianças. Porque elas não merecem crescer sem ninguém cuidando delas direito. Entendido? Rafael sentiu um alívio tão grande que quase desabou ali mesmo. Entendido. E tem regras. Eu cuido das crianças, faço comida, mantenho a casa organizada, mas eu não sou empregada. Eu sou cuidadora. Tem diferença. Eu sei. E se eu ver que não está funcionando, que as crianças não estão bem, ou que o senhor... Desculpa, que você não está sendo um bom pai, eu vou embora. Dinheiro nenhum me faz ficar em lugar que prejudica a criança. Rafael estendeu a mão. Acordo fechado. Helena apertou a mão dele. A mão dela era pequena, mas firme. E assim, Helena Costa se mudou para a mansão dos Almeida 3 dias depois. A casa era absurdamente grande. Helena cresceu em quartos compartilhados de orfanato. Depois morou em kitnetes apertadas, dividindo com outras meninas. Nunca, nem em sonho, imaginou pisar em um lugar assim. 3 andares, 8 quartos, uma cozinha que era maior que apartamentos inteiros que ela conhecia. Piscina, jardim, sala de cinema particular. Era bonito, mas tinha algo de estranho. A casa era fria.
Silenciosa demais para ter 4 crianças. Parecia mais um museu que um lar. Seu quarto é esse. Rafael abriu uma porta no 2º andar. O quarto tinha uma cama queen size, banheiro privativo, varanda com vista para o jardim. Era maior e mais bonito que qualquer lugar onde Helena tinha morado. É muito, ela murmurou. Você vai precisar de espaço. Às vezes, as crianças vão querer dormir com você, principalmente Sofia. Helena colocou sua única mala no chão. Tudo que ela possuía no mundo cabia naquela mala velha. Rafael percebeu e sentiu um aperto no peito. Os quartos das crianças são no final do corredor. Miguel dorme sozinho. Os gêmeos dividem um quarto. Sofia tem o dela, mas geralmente acaba na minha cama no meio da noite. E o seu quarto? 3º andar, se precisar de alguma coisa é só me chamar. Havia uma distância clara ali. Ele estava estabelecendo limites, mantendo-a afastada. Helena entendeu. Ela era a funcionária. Por mais que ele tivesse falado bonito sobre cuidadora, ela sabia qual era seu lugar ali. Os primeiros dias foram tensos. Miguel estava especialmente hostil. Quando Helena tentou fazer o café da manhã, ele disse que não ia comer comida de estranha. Quando ela ofereceu ajuda com o dever de casa, ele arrancou o caderno da mão dela. À noite, quando tentou colocá-lo para dormir, ele gritou: "Você não é minha mãe, sai do meu quarto." Helena não reagiu, só disse: "Calma, eu sei que não sou. E não estou tentando ser. Sua mãe é insubstituível, Miguel. Ninguém nunca vai ocupar o lugar dela. Mas eu tô aqui para cuidar de você do jeito que eu sei. E se você quiser conversar, brigar, chorar, qualquer coisa, eu vou estar aqui. Pode contar comigo." Miguel não respondeu, mas naquela noite ele não bateu a porta na cara dela. Os gêmeos eram mais fáceis. Laura e Lucas estavam carentes de atenção, e Helena dava atenção de sobra. Ela brincava de massinha com eles, montava quebra-cabeças gigantes, inventava histórias malucas antes de dormir. Em uma semana, os dois já a seguiam pela casa como patinhos seguindo a mãe. E Sofia? Sofia era a mais difícil e a mais fácil ao mesmo tempo. A menina de 3 anos não falava muito. Passava o dia segurando um coelhinho de pelúcia surrado que tinha sido da mãe. Mas quando Helena se sentava no sofá, Sofia subia no colo dela sem pedir. E quando acordava chorando à noite, era o nome de Helena que começou a chamar. Rafael observava tudo de longe. Ele saía cedo para o trabalho, voltava tarde da noite. Muitas vezes, encontrava a casa em silêncio, crianças já dormindo, Helena limpando a cozinha depois de fazer o jantar que ele nem teve tempo de comer. Ele tentava manter distância. Não queria se apegar. Não queria confiar. Já tinha confiado em babás antes e todas tinham ido embora. Mas era difícil não notar. Notar como Miguel começou a sorrir de novo. Notar como os gêmeos pararam de brigar tanto. Notar como Sofia parou de acordar chorando toda a noite. E era impossível não notar Helena. Como ela cantava baixinho enquanto cozinhava. Como ela ria quando os gêmeos faziam palhaçada. Como ela era paciente, firme mas gentil, presente de um jeito que ele não conseguia ser. Uma noite, Rafael chegou em casa mais cedo que o normal. Eram 8 da noite e ele ouviu barulho vindo da sala de estar. Quando se aproximou, viu a cena mais surpreendente. As 4 crianças estavam na sala com Helena. Ela tinha espalhado lençóis pelos sofás, criando uma espécie de cabana improvisada. Dentro da cabana havia lanternas acesas, almofadas espalhadas e um monte de pipoca em tigelas. Eles estavam tendo uma noite do acampamento, como Helena chamava. Miguel estava contando uma história de fantasma para os irmãos menores, fazendo vozes assustadoras. Os gêmeos se abraçavam, rindo nervosos. Sofia estava deitada no colo de Helena, sonolenta mas feliz. Era uma cena tão simples, tão normal, tão familiar. Rafael sentiu algo se partir dentro dele. Porque era isso. Era isso que ele não conseguia dar para eles. Essa normalidade, essa leveza, essa sensação de lar. Helena percebeu ele parado ali. Quer entrar no nosso acampamento? Ainda tem pipoca. As crianças viraram ao mesmo tempo. Pai, vem, vem! E Rafael, pela primeira vez em anos, deixou o celular de lado, tirou a gravata e entrou na cabana de lençóis com seus filhos. Aquela noite, deitado na cama, ele percebeu algo assustador. Ele estava começando a depender de Helena. E não só para as crianças, para ele também.
Os meses passaram e a dinâmica da casa mudou completamente. Miguel começou a confiar em Helena, abrindo seu coração sobre a escola e os sentimentos que guardava. Um dia, após uma briga na escola, ele chorou pela primeira vez nos braços dela, liberando anos de dor guardada. Rafael observava tudo, sentindo algo crescer dentro dele. Helena não era mais apenas a cuidadora. Ela era muito mais. Eles começaram a conversar de verdade, descobrindo afinidades, compartilhando histórias. Uma noite na cozinha, enquanto ela preparava comida, eles conversaram sobre a solidão dela de crescer em orfanatos. Família é quem escolhe ficar, Helena disse suavemente. Tipo uma pessoa que se ajoelha no chão de uma praça para ajudar um estranho. Ou tipo uma pessoa que fica no hospital com 4 crianças que ela não conhece. Rafael respondeu, os olhos brilhando. O ar entre eles ficou carregado. Quando Helena passou por ele para ir dormir, Rafael segurou seu braço. Obrigado por tudo, por ter ficado. Não tem de quê, Rafael. Era a primeira vez que ela o chamava só de Rafael. A quebra final da parede aconteceu 3 meses depois de Helena ter chegado. Rafael teve outro episódio da doença. Não foi tão severo quanto o da praça, mas foi ruim o suficiente. Ele estava no escritório da casa, trabalhando até tarde, como sempre, quando sentiu a tontura familiar chegando. Conseguiu ligar para Helena pelo interfone antes de desmaiar. Quando acordou, estava no sofá do escritório, com Helena ajoelhada ao lado dele, checando sua temperatura. Você precisa parar de fazer isso comigo, ela disse, mas a voz tremia. Rafael percebeu que ela tinha chorado. Seus olhos estavam vermelhos, ainda úmidos. Desculpa, Você não está tomando os remédios, não está descansando, está trabalhando 16 horas por dia como se fosse imortal. Agora a voz dela tinha raiva. Sabe o que vai acontecer se você morrer, Rafael? Aquelas 4 crianças lá em cima vão ficar órfãs. Órfãs. Elas já perderam a mãe. Não podem perder você também. Eu sei. Mas é que tem tanta coisa para fazer, tantas responsabilidades, que não vão importar nada quando você estiver morto. Helena praticamente gritou. Depois abaixou a voz, as palavras saindo quebradas. Você não pode morrer, Rafael. Você não pode deixar eles. Você não pode deixar a gente. E foi então, vulnerável naquele momento, que Rafael desabou. Começou a chorar. Chorou de um jeito que não chorava desde o funeral de Marina. Chorou toda a dor, todo o medo, toda a exaustão de carregar tudo sozinho por tanto tempo. Eu tô tão cansado, ele confessou entre soluços. Tão cansado de fingir que tô bem, que dou conta, que sou forte o suficiente. Eu tento tanto ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas eu falho. Eu falho o tempo todo. E eu tenho tanto medo de deixar meus filhos sozinhos nesse mundo, do jeito que eu fiquei sozinho quando perdi a Marina. Helena se sentou no chão e o puxou para um abraço. Rafael encostou a cabeça no ombro dela e continuou chorando, enquanto ela passava a mão nos cabelos dele, acalmando. Você não tá sozinho, ela sussurrou. Não mais, eu tô aqui, eu não vou a lugar nenhum. Como você pode prometer isso? Todas as outras foram embora. Porque eu sei o que é não ter ninguém. Helena segurou o rosto dele, forçando ele a olhar nos olhos dela. Eu cresci em lugares onde ninguém ficava. Onde cuidadores mudavam, crianças vinham e iam, e no fim, você sempre ficava sozinho. Aprendi desde pequena que não podia confiar que alguém ia ficar. Mas sabe o que isso me ensinou? Me ensinou o quanto é importante ser essa pessoa. A pessoa que fica, a pessoa que não abandona. E seus filhos, Rafael? Eles nunca vão sentir o que eu senti, porque eu vou garantir que eles tenham sempre alguém. E você também não vai ficar sozinho nessa. Enquanto eu tiver ar nos pulmões, essa família não vai se despedaçar. Rafael não pensou, só agiu por instinto. Segurou o rosto dela e a beijou. Foi um beijo molhado de lágrimas, desesperado, cheio de toda a dor e solidão que os dois carregavam. Helena correspondeu, as mãos tremendo enquanto se agarrava a ele. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Isso é real, Rafael completou. Muito real. E eu sei que é complicado. E eu sei que você trabalha aqui e que tem as crianças, mas eu não consigo mais fingir que você é só a cuidadora. Você é muito mais que isso. Você é família, Helena disse suavemente. Eu também sinto isso. Vocês viraram minha família. As crianças, você, pela primeira vez na vida,
Eu tenho um lugar que é meu. E eu... Ela hesitou, como se as próximas palavras fossem perigosas. E eu me apaixonei por você, ela confessou. Me apaixonei por esse homem que luta tanto para ser bom pai, que ama os filhos acima de tudo, que tá quebrado, mas não desiste. Me apaixonei mesmo sabendo que não devia. Por que não devia? Porque você ainda ama a Marina. E eu jamais vou querer ocupar o lugar dela. Rafael segurou a mão dela com firmeza. O lugar da Marina no meu coração é dela para sempre. Ela foi minha primeira esposa, mãe dos meus filhos. Mas o coração não é um espaço limitado, Helena. Ele cresce e tem espaço para você. Tem um espaço inteiro, novo, que é só seu. Eles se beijaram novamente, dessa vez mais calmo, mais certo. E ali, no chão frio do escritório, depois de lágrimas e confissões, começou oficialmente a história de amor que mudaria suas vidas para sempre. Mas nem tudo são flores. A vida tem um jeito cruel de testar a felicidade das pessoas. E o teste de Rafael e Helena estava prestes a chegar. Fernando Almeida apareceu na mansão 3 meses depois que Rafael e Helena começaram o relacionamento. Ele era o irmão mais novo de Rafael, apenas 1 ano mais novo, mas eles não se falavam há quase 5 anos. Depois que os pais morreram, os irmãos tinham herdado igualmente as empresas da família. Mas Fernando não tinha interesse em trabalho, em responsabilidade. Ele vendeu sua parte, gastou tudo em viagens, festas, apostas. E quando o dinheiro acabou, ele culpou Rafael por não ter ajudado o irmão mais novo. Rafael tinha tentado ajudar várias vezes. Ofereceu emprego, ofereceu empréstimos, mas Fernando sempre recusava, dizendo que não precisava de caridade do irmão perfeito. Eventualmente o contato entre eles morreu, mas agora ele estava ali, na porta da mansão com um terno caríssimo que claramente não era dele e um sorriso falso estampado no rosto. Irmãozão, quanto tempo! Rafael estava de mãos dadas com Helena na sala quando ouviram a campainha. Quando viram quem era através do interfone, Rafael ficou tenso. Quem é? Helena perguntou. Meu irmão. E ele nunca vem aqui sem querer algo. Fernando entrou como se fosse dono da casa, cumprimentando Rafael com um abraço exagerado, olhando Helena de cima a baixo com um sorriso que ela não gostou nem um pouco. E quem é a gatinha? Helena. Ela mora aqui, Rafael disse secamente. Ele não deu mais explicações e Fernando notou. Mora aqui? Que moderno de sua parte, mano. A Marina mal esfriou e você já... Cuidado com o que você vai dizer. A voz de Rafael era perigosa. Fernando levantou as mãos em rendição. Relaxa. Não vim brigar. Vim visitar meus sobrinhos. Onde estão as crianças? Na escola. Fernando, por que você está aqui? Não posso visitar meu irmão? Meus sobrinhos que eu adoro? Você nunca veio visitar. Nem quando Marina morreu. Nem quando eu passei mal. Então para com esse teatro e fala o que você quer. Fernando suspirou dramaticamente e se jogou no sofá. Tá bem, tá bem. Não vou mentir. Eu tô num momento complicado. Dívidas, sabe como é. E pensei que meu irmão mais velho, tão bem de vida, poderia me dar uma ajudinha. Quantas vezes eu já te ajudei, Fernando? Quantas vezes você prometeu mudar e gastou tudo de novo? Dessa vez, é diferente. É sempre diferente. Rafael cruzou os braços. A resposta é não. O sorriso de Fernando desapareceu. Sério? Seu irmão tá desesperado e você simplesmente... Você não tá desesperado. Você tá inconsequente. E eu não vou alimentar seus vícios. Fernando se levantou, a cara vermelha de raiva. Sabe de uma coisa? Eu vim com boa vontade, mas que se dane. Aliás, fiquei sabendo umas coisas sobre você, mano. Uns comentários na alta sociedade. Sobre como você anda meio instável, desmaiando em lugares públicos, faltando em reuniões importantes. Eu tenho uma condição médica. Isso não é... É uma condição que compromete sua capacidade de cuidar de 4 crianças sozinho. Fernando sorriu maldosamente. E eu fico pensando, o que a assistência social acharia disso? De um pai doente, morando com uma cuidadora sem vínculo familiar claro, criando 4 menores de idade? Helena deu um passo à frente. Você tá ameaçando ele? Não tô ameaçando nada, querida. Só pensando em voz alta. Afinal, essas crianças são meus sobrinhos. Eu tenho o direito de me preocupar com o bem-estar delas. Rafael entendeu a ameaça perfeitamente. Sai da minha casa. Agora. Vou sair.
Mas pensa no que eu disse. Uma ajudinha para o irmão. Ou talvez eu precise tomar medidas para garantir que meus sobrinhos estejam em boas mãos. Fernando se dirigiu à porta, mas parou e se virou. Ah, e parabéns pela nova namorada. Faxineira, né? Subindo na vida. Ela deve ser muito grata. Rafael avançou, mas Helena o segurou. Não vale a pena. Fernando riu e saiu batendo a porta. Assim que ficaram sozinhos, Rafael desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. Ele não falou sério. Falou? Helena perguntou, mas já sabia a resposta. Fernando não fala nada por falar. Se ele ameaçou é porque vai fazer. Mas ele não tem base nenhuma. Você é um pai maravilhoso, as crianças estão bem, a casa é perfeita. Helena, eu desmaio em público, eu tenho uma doença que me deixa debilitado. E você, por mais incrível que seja, tecnicamente é minha funcionária morando na casa onde dormem meus 4 filhos. Um advogado bom consegue fazer isso parecer negligência, inapropriado. Então o que a gente faz? Rafael olhou para ela e Helena viu medo nos olhos dele. Medo real. Não sei, mas se ele realmente mover um processo pela guarda das crianças, eu não sei se eu consigo ganhar. E estava certo. 2 semanas depois, Rafael recebeu a citação judicial. Fernando Almeida estava movendo uma ação pedindo a guarda integral dos 4 sobrinhos, alegando incapacidade do pai biológico para prover cuidado adequado devido à condição médica debilitante e ambiente doméstico questionável. A guerra tinha começado. Os meses seguintes foram um pesadelo. Rafael contratou os melhores advogados, mas Fernando tinha advogados igualmente bons, financiados por sabe-se lá quem. As audiências foram brutais. Testemunhas apareceram dizendo ter visto Rafael desmaiando em lugares públicos, demonstrando clara instabilidade. Antigos funcionários foram pagos para dizer que a casa era caótica, que as crianças eram problemáticas. Fernando até conseguiu fotos de Helena saindo de casa de uniforme de limpeza, usando isso como prova de que Rafael contratava inapropriadamente funcionários sem qualificação adequada para morar com menores. Cada audiência tirava um pedaço de Rafael. Ele se via sendo retratado como um pai negligente, um homem fora de controle, alguém incapaz de cuidar dos próprios filhos. E o pior, as crianças sabiam. Miguel ouviu conversas que não devia e contou para os irmãos. As 4 crianças viviam aterrorizadas com a possibilidade de serem tiradas do pai e da Helena. O tio Fernando vai mesmo levar a gente? Lucas perguntou uma noite, chorando no colo de Helena. Não, meu amor, não vamos deixar. Mas ele disse que o papai está doente e não pode cuidar da gente. Seu papai está fazendo um tratamento, mas ele é o melhor pai do mundo e ninguém vai tirar vocês dele. Mas Helena não tinha tanta certeza disso. Os advogados de Rafael estavam preocupados. O juiz do caso parecia estar levando as alegações de Fernando a sério. A audiência final foi marcada. O juiz tomaria a decisão definitiva. Na noite anterior, Rafael não conseguiu dormir. Ele estava no escritório, olhando fotos antigas das crianças quando eram bebês, quando Marina ainda estava viva, quando a vida era menos complicada. Helena entrou silenciosamente. Não consegue dormir também? Como eu posso dormir quando amanhã eu posso perder meus filhos? Ela se sentou ao lado dele, entrelaçando os dedos nos dele. Você não vai perder. E se eu perder, Helena? E se o juiz decidir que Fernando tem razão, que eu sou instável demais, doente demais? Ele nem quer as crianças de verdade, só quer o dinheiro da tutela, o controle da herança. Mas vai conseguir a guarda porque o sistema é assim. Então a gente luta. Na audiência de amanhã a gente conta a verdade, mostra quem você realmente é. E quem sou eu? Helena segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando ele a olhar nos olhos dela. Você é o homem que acorda todo dia mesmo quando o corpo implora para desistir, que lê histórias antes de dormir, mesmo depois de 16 horas de trabalho, que aprende a fazer trancinhas no cabelo da Sofia, vendo vídeos no YouTube, que vai a todas as reuniões escolares, todas as apresentações, todas as consultas médicas. Você é um pai que escolheu lutar quando seria mais fácil deixar outra pessoa cuidar. E isso, Rafael, isso nenhum advogado vai conseguir distorcer. Eles passaram a noite abraçados no escritório, segurando um ao outro, se preparando para a batalha final. A sala do tribunal estava fria e silenciosa. Rafael se sentou com seus advogados de um lado,
Fernando do outro, com aquele sorriso arrogante que fazia Rafael querer socar a cara dele. O juiz entrou. Uma mulher de uns 60 anos com expressão severa. Ela folheou os documentos por longos minutos antes de falar. Esse é um caso delicado. Estamos falando de 4 crianças menores que já passaram por trauma significativo com a perda da mãe. A questão que esse tribunal precisa determinar é: o pai biológico tem condições físicas e emocionais de prover o cuidado adequado para essas crianças? O advogado de Fernando se levantou. Vossa Excelência, como demonstrado abundantemente, o senhor Rafael Almeida sofre de condição médica debilitante que causa episódios frequentes de desmaios. Ele foi documentado desmaiando em via pública com os menores presentes. Além disso, mantém em sua residência uma funcionária com qualificações questionáveis, criando um ambiente doméstico inadequado para o desenvolvimento infantil. Foi brutal. Por uma hora, o advogado de Fernando pintou Rafael como um irresponsável, um homem fora de controle, alguém que colocava os filhos em risco constante. Quando foi a vez da defesa, o advogado de Rafael fez seu melhor. Apresentou laudos médicos mostrando que a condição estava controlada com tratamento. Mostrou os boletins escolares das crianças, todos acima da média. Trouxe testemunhas, professores, vizinhos, que falaram da dedicação de Rafael. Mas não estava sendo suficiente. Rafael via na cara da juíza que ela não estava totalmente convencida. Foi então que Helena se levantou. Vossa Excelência, posso falar? A juíza franziu a testa. A senhorita não está listada como testemunha. Eu sei, mas sou a pessoa que convive diariamente com essa família. Sou eu quem vê o Rafael acordando com dores terríveis e ainda assim levantando para fazer café da manhã das crianças. Sou eu quem vê ele chegando exausto do trabalho e ainda encontrando energia para brincar com os filhos antes de dormir. Senhorita, a senhorita é funcionária contratada. Seu testemunho é enviesado. Eu não sou mais funcionária, Helena disse firmemente. Eu sou família. E como alguém que cresceu em orfanatos, que passou a infância inteira sem ninguém, eu sei reconhecer um bom pai quando vejo um. A sala ficou em silêncio. Helena continuou, a voz tremendo, mas firme. Aquele homem ali não é perfeito. Ele desmaia às vezes, sim, ele tem dias ruins, sim, mas ele nunca desistiu dos filhos dele. Enquanto outros homens teriam entregado as crianças para parentes ou internatos depois de ficarem viúvos, ele ficou. Ele lutou. Ele aprendeu a fazer tranças, a cozinhar comida de criança, a trocar fraldas, tudo sozinho enquanto lutava contra uma doença que derrubaria qualquer pessoa. E sabe quem não apareceu nenhuma vez nessa jornada? Helena apontou para Fernando. Aquele homem. O tio que supostamente se importa tanto. Ele não veio no funeral da cunhada. Não ligou quando soube que o irmão estava doente. Não visitou os sobrinhos nenhuma vez em 2 anos. Que agora quer levar essas crianças, por quê? Porque ele se importa ou porque a tutela vem com um bom pagamento mensal? Fernando se levantou furioso. Isso é uma acusação sem base. É a verdade, Helena rebateu. E essas crianças sabem disso. Elas têm medo de você, mas elas amam o pai delas. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando ele está fraco, elas preferem 1000 vezes um pai que desmaie de cansaço por amá-las demais do que um tio estranho que nunca demonstrou um pingo de afeto. A juíza bateu o martelo. Ordem, senhorita. O tribunal agradece sua paixão, mas... Por favor, Helena a interrompeu, lágrimas escorrendo agora. Só peço que ouça as crianças. Elas têm direito de falar sobre onde querem estar. Deixa elas falarem. A juíza considerou por um longo momento. O tribunal vai chamar os menores para depoimento em câmara privada. E foi isso que mudou tudo. Um por um, os 4 filhos de Rafael foram chamados. Miguel foi o primeiro. Dentro da sala particular, com apenas a juíza, um escrivão e uma psicóloga, ele foi perguntado onde gostaria de morar. Com meu pai, Miguel disse sem hesitar. Seu tio alega que seu pai não está bem de saúde. Você não tem medo disso? Eu tenho medo de perder meu pai, Miguel corrigiu, mas não de morar com ele. Ele pode ficar doente às vezes, mas ele nunca deixa de cuidar da gente. Ele sempre está lá, sempre. E sobre a Helena? Miguel sorriu pela primeira vez. A Helena é a melhor coisa que aconteceu pra gente depois que minha mãe morreu. Ela faz meu pai sorrir de novo. Ela cuida da gente de verdade.
Não porque tem que fazer, mas porque gosta. A gente quer que ela fique para sempre. Laura e Lucas disseram essencialmente a mesma coisa. Eles queriam ficar com o pai. Eles não conheciam o tio. Eles tinham medo de ir embora. E então Sofia entrou. A menininha de 3 anos segurava o coelhinho de pelúcia e olhava ao redor com olhos grandes. Sofia, você sabe por que está aqui? A juíza perguntou gentilmente. Sofia balançou a cabeça. Algumas pessoas estão tentando decidir onde é melhor você morar. Você quer morar com seu pai? Sim. A voz dela era tão baixinha que mal dava para ouvir. E se você não puder morar com ele? Se tiver que morar com seu tio? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Eu quero meu papai. E quero a Helena. Eles são minha família. Mas seu papai fica doente às vezes. Todo mundo fica doente. Eu fiquei doente e o papai cuidou de mim. Agora eu cuido dele quando ele fica doente. A Helena também cuida. Nós somos família. Aquilo quebrou até a juíza. Quando voltaram para o tribunal, ela tinha uma expressão diferente. Esse tribunal ouviu os 4 menores envolvidos nesse caso. E todos, sem exceção, expressaram o desejo claro e inequívoco de permanecer com o pai biológico. Mais que isso, demonstraram compreensão madura sobre a situação de saúde do pai. E ainda assim não veem isso como impedimento para uma vida familiar saudável. Ela olhou diretamente para Fernando. Também ficou evidente que o requerente, Sr. Fernando Almeida, não mantém relacionamento próximo com os menores. Não há vínculo afetivo estabelecido. E dadas as circunstâncias financeiras do requerente, que serão investigadas posteriormente, esse tribunal questiona as reais motivações por trás desse pedido de tutela. Fernando empalideceu. Portanto, a juíza bateu o martelo. O pedido de tutela é negado. As crianças permanecerão com o pai biológico. Além disso, ordeno que o Sr. Fernando Almeida se mantenha a uma distância mínima de 100 metros da residência e dos menores até segunda ordem. Rafael não conseguiu segurar. Ele desabou em lágrimas ali mesmo no tribunal. Helena correu até ele e o abraçou, os dois chorando de alívio. Eles tinham vencido, mas a história não acabou aí, porque Fernando não aceitou bem a derrota. Ele ainda tentou recorrer da decisão, mas durante as investigações financeiras, descobriram algo que ele não esperava que fosse vir à tona. Fernando estava devendo dinheiro para pessoas perigosas. Não eram só dívidas de jogo legais. Ele estava envolvido com agiotas, com gente que faz empréstimos ilegais com juros absurdos. E pior, havia indícios de que ele estava usando documentos falsos para tentar acessar contas bancárias da família. A tentativa de fraude foi o fim dele. Fernando foi indiciado e eventualmente preso. O contato com a família foi totalmente cortado. Rafael, finalmente livre da ameaça, pôde focar no que realmente importava: sua saúde e seus filhos. Ele reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Promoveu funcionários confiáveis para assumir grande parte da gestão das empresas. Passou a trabalhar de casa 3 dias por semana. E mais importante, aceitou fazer o tratamento adequado para sua doença. Com descanso apropriado, alimentação regrada e medicação correta, os episódios de desmaio diminuíram drasticamente. Ele ainda tinha dias ruins, dias onde mal conseguia sair da cama, mas agora tinha Helena e as crianças para cuidar dele nesses momentos. 6 meses depois do julgamento, Rafael fez o pedido. Foi num jantar em família, todos sentados na mesa, que agora estava sempre cheia de comida caseira e risadas. As crianças estavam tagarelando sobre a escola quando Rafael bateu a colher no copo, pedindo atenção. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Para todos vocês. As crianças ficaram quietas, curiosas. Rafael olhou para Helena, que estava sentada ao lado dele. Helena, você chegou na nossa vida quando a gente mais precisava. Você não só salvou minha vida naquele dia na praça, você salvou nossa família. Você nos ensinou a sorrir de novo, a ser uma família de novo. Ele se levantou e, para surpresa de todos, ajoelhou ao lado da cadeira dela. Miguel gritou: vai pedir em casamento. Rafael riu nervosamente. Deixa eu falar, campeão. Ele segurou a mão de Helena, que estava com os olhos já marejados. Helena Costa, você quer casar comigo? Não porque eu preciso de uma cuidadora. Não porque as crianças precisam de uma mãe, embora elas precisem, mas porque eu te amo.
Eu me apaixonei pela mulher corajosa o suficiente para se ajoelhar no chão de uma praça e salvar um estranho. Me apaixonei pela mulher paciente que conquistou um por um os meus filhos feridos. Me apaixonei por você, Helena, por tudo que você é. As lágrimas escorriam livremente no rosto dela agora. Então, você aceita ser minha esposa? Aceita oficialmente fazer parte dessa família maluca? Helena olhou ao redor da mesa. Para Miguel, que tinha o maior sorriso que ela já tinha visto no rosto dele. Para os gêmeos, que estavam praticamente pulando nas cadeiras de empolgação. Para Sofia, que aplaudia com suas mãozinhas pequenas. Sim, ela disse, a voz embargada. 1000 vezes sim. A mesa explodiu em comemoração. As crianças correram para abraçar os dois. Rafael colocou um anel simples mais lindo no dedo de Helena. E ali, naquela cozinha cheia de amor e barulho e vida, ele a beijou enquanto seus 4 filhos gritavam e aplaudiam ao redor. O casamento foi simples, mas perfeito. Aconteceu no jardim da mansão, com flores por toda parte e as crianças como pajens. Miguel levou as alianças com orgulho. Os gêmeos espalharam pétalas pelo caminho. E Sofia foi a daminha mais fofa que alguém já viu, jogando flores para todo lado e rindo sem parar. Helena desceu com um vestido simples e branco, e Rafael pensou que nunca tinha visto mulher mais linda. Não pela aparência, mas pelo que ela representava. Uma segunda chance, uma nova família, um amor inesperado, mas profundo. Os votos foram emocionantes. Rafael prometeu amá-la todos os dias, nos bons e nos ruins, na saúde e na doença. Uma promessa que tinha peso real depois de tudo que passaram. E Helena prometeu ser não só esposa, mas mãe, amiga, companheira. Prometeu que aquelas crianças nunca mais sentiriam o que ela sentiu crescendo, a solidão de não ter ninguém. Quando foram declarados marido e mulher, as crianças invadiram o altar, abraçando os dois, e a foto daquele momento, os 6 juntos, abraçados, sorrindo, se tornou a favorita de todos. A vida depois do casamento foi melhor do que Rafael imaginou que poderia ser novamente. A mansão, antes fria e silenciosa, agora estava sempre cheia. Cheia de bagunça de criança, de risadas, de discussões bobas sobre quem esqueceu de guardar os brinquedos. Helena terminou sua faculdade de pedagogia com louvor. E com o apoio financeiro de Rafael, ela realizou seu sonho. Abriu um projeto social na própria propriedade da família. Era uma casa grande que ficava nos fundos do terreno que estava abandonada. Eles reformaram completamente e transformaram em um centro de apoio para crianças de orfanatos e abrigos. Um lugar onde essas crianças podiam passar os fins de semana, ter atividades, oficinas, apoio psicológico e, principalmente, atenção e amor. Helena dedicava 3 dias por semana ao projeto, e as crianças de Rafael sempre participavam, ajudando a receber os visitantes, como eles chamavam. Miguel se tornou meio que um irmão mais velho para os meninos do abrigo. Os gêmeos adoravam organizar gincanas. E Sofia, do alto de seus 5 anos, insistia em fazer tour pela casa para as crianças novas, mostrando tudo com orgulho. Essa era minha casa quando eu era pequena, ela dizia, esquecendo que ainda era pequena. E agora é casa de todo mundo que precisar. Rafael reduziu ainda mais suas horas de trabalho. Promoveu uma executiva brilhante chamada Mariana para CEO de sua principal empresa, mantendo apenas a posição de chairman, com responsabilidades reduzidas. Ele finalmente tinha tempo. Tempo para ir a todas as reuniões escolares. Tempo para ensinar Miguel a andar de bicicleta sem rodinha. Tempo para fazer guerrinha de água com os gêmeos no jardim. Tempo para carregar Sofia nas costas e fingir que era um cavalo. Sua saúde melhorou drasticamente. Com o estresse reduzido, descanso adequado e tratamento apropriado, os episódios de desmaio se tornaram raros. Ele ainda tinha dias ruins, especialmente durante mudanças de clima, mas agora ele tinha uma rede de apoio. Helena estava sempre lá, e as próprias crianças aprenderam a reconhecer os sinais e ajudar. Um dia, quase 2 anos depois do casamento, Rafael estava no escritório quando sentiu aquela tontura familiar. Antes que pudesse chamar alguém, Sofia apareceu na porta. Papai, você tá com a cara branca, tá sentindo ruim? Um pouquinho, princesa. Ela desapareceu e voltou segundos depois com Helena e os outros 3 atrás dela. Vem, você precisa deitar.
Helena disse calmamente, ajudando ele até o sofá. Miguel correu buscar água. Laura trouxe um cobertor. Lucas ligou o ventilador. E Sofia se encarregou de segurar a mão do pai e cantar uma musiquinha que Helena tinha ensinado a ela. Deitado ali, cercado por sua família, Rafael percebeu algo. Ele não estava mais sozinho na luta, e isso fazia toda a diferença. O episódio passou rápido. Com intervenção imediata, ele se recuperou em meia hora. E o resto do dia, as crianças ficaram grudadas nele, só para garantir que ele estava bem. À noite, depois que as crianças dormiram, Helena encontrou Rafael na varanda, olhando as estrelas. No que está pensando? Ele a puxou para um abraço. Em como a vida é estranha. Há 3 anos eu estava completamente sozinho, afundando, achando que ia perder tudo. E hoje eu tenho você. Tenho meus filhos felizes de novo. Tenho uma família de verdade. Você sempre teve família. As crianças sempre estiveram aqui. Mas eu não conseguia ser o pai que elas mereciam sozinho. Eu estava me afogando, Helena. E você foi a única que pulou na água para me salvar, mesmo sem me conhecer. Helena descansou a cabeça no ombro dele. Sabe o que é mais louco? Eu fui naquela praça naquele domingo porque estava me sentindo sozinha. Era meu aniversário e eu não tinha ninguém para comemorar. Estava andando sem rumo, meio perdida na vida. E então eu vi você, vi aquelas crianças. E algo em mim disse que eu precisava ajudar. Era seu aniversário? Era. Por que você nunca me contou? Porque depois daquele dia, aquela data ganhou outro significado. Virou o dia que eu ganhei uma família, o melhor presente que eu poderia ter. Rafael a beijou suavemente. E você foi o melhor presente que nós poderíamos ter. Ficaram ali abraçados por um longo tempo, em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite. Agora me fala sinceramente, você acredita que existe essa pessoa? Essa pessoa que vai se ajoelhar ao seu lado quando todo mundo passar reto? Para o vídeo e comenta. Porque a gente vive num mundo onde todo mundo está ocupado demais, preocupado demais com seus próprios problemas. Mas será que ainda existe gente como a Helena? Gente que escolhe ajudar mesmo quando não ganha nada com isso? Os anos passaram e a família só cresceu em amor e cumplicidade. Miguel se formou no ensino médio entre os melhores da turma. Ele decidiu estudar psicologia, inspirado pela própria jornada de lidar com a perda da mãe e por ver o trabalho de Helena com as crianças do projeto. Eu quero ajudar crianças como eu fui. Ele disse quando contou aos pais sobre a escolha do curso. Crianças que perderam alguém e acham que nunca mais vão ficar bem. Quero mostrar para elas que dá para se curar. Laura desenvolveu paixão por cozinha. Ela adorava ajudar Helena a preparar as refeições para as crianças do projeto e sonhava em abrir um restaurante que empregaria jovens saídos de abrigos, dando oportunidades para quem precisava. Lucas descobriu talento para a música. Rafael comprou um piano e contratou aulas, e o menino passava horas praticando, sonhando em ser músico. Ele também tocava para as crianças do projeto aos fins de semana, e aquelas apresentações se tornaram um dos momentos favoritos de todos. E Sofia, a pequena Sofia, que tinha apenas 3 anos quando tudo começou, cresceu como uma menina doce e empática, sempre preocupada em cuidar de todo mundo. Ela dizia que quando crescesse queria ser que nem a mamãe Helena, cuidando de crianças que precisavam de carinho. O projeto social de Helena se expandiu. O que começou como atividades de fim de semana virou um programa completo de apadrinhamento. Várias famílias ricas da região, inspiradas pela história de Helena e Rafael, começaram a apadrinhar crianças, oferecendo suporte financeiro, emocional e educacional. Dezenas de crianças conseguiram bolsas de estudo em boas escolas. Outras encontraram famílias que queriam adotá-las. E todas, sem exceção, tinham um lugar seguro para ir quando precisavam. A casa do fundo da propriedade dos Almeida, onde sempre havia comida quentinha, abraços apertados e alguém que realmente se importava. Helena nunca esqueceu de onde veio. Uma vez por mês ela visitava o orfanato onde cresceu e levava as crianças junto. Miguel, Laura, Lucas e Sofia distribuíam brinquedos, contavam histórias, brincavam. Por que a gente vem aqui? Lucas perguntou uma vez quando era mais novo. Porque a mamãe Helena cresceu num lugar assim. Miguel explicou, já adolescente e entendendo melhor as coisas.
E ela quer que a gente lembre sempre de ter gratidão. A gente tem tudo, mas tem criança que não tem nada. E se a gente pode ajudar, a gente ajuda. Rafael observava essas cenas com o coração apertado de orgulho. Seus filhos estavam crescendo com valores que ele e Marina sempre sonharam em passar. Compaixão, empatia, generosidade. Numa tarde de domingo, 5 anos depois do casamento, toda a família estava reunida no jardim para um churrasco. Rafael assava a carne enquanto Helena preparava saladas. As crianças jogavam bola, corriam, riam alto. Rafael parou por um momento só para observar. Olhou para Miguel ensinando Sofia a chutar a bola, para os gêmeos tentando fazer embaixadinhas, para Helena cantarolando enquanto picava tomates, e pensou em tudo o que tinha passado: a morte de Marina, a solidão, a doença, o desmaio na praça, Fernando tentando tirar seus filhos, todas as batalhas, todos os medos. Valeu a pena, cada lágrima, cada dia difícil, cada momento de desespero. Valeu a pena, porque o trouxe até aqui. Até essa tarde ensolarada, com sua família feliz ao redor e o amor da sua vida ao seu lado. Helena percebeu ele parado e se aproximou. Tá tudo bem? Tá tudo perfeito. Ele respondeu honestamente. Eu estava só pensando. Se eu não tivesse desmaiado naquele dia, se você não tivesse estado lá. Mas eu estava e você desmaiou. E tudo aconteceu exatamente como deveria. Você acredita em destino? Helena pensou por um momento. Eu acredito que algumas pessoas aparecem na nossa vida na hora certa. Talvez seja destino, talvez seja coincidência, ou talvez seja só amor, encontrando um jeito de existir. Rafael a puxou para um beijo. As crianças viram e começaram a fazer eca brincando, correndo em volta deles. Aquela noite, depois do jantar, quando todos estavam se preparando para dormir, Sofia entrou no quarto de Rafael e Helena de pijama, arrastando seu coelhinho de pelúcia. Posso dormir com vocês hoje? Claro, vem cá. Helena abriu os braços. Sofia se aconchegou entre os dois. Mamãe Helena? Sim, amor? Hoje na escola a professora pediu pra gente desenhar a família. E eu desenhei eu, você, o papai, o Miguel, a Laura e o Lucas. Mas a Júlia disse que você não é minha mãe de verdade, que minha mãe de verdade morreu. Helena e Rafael trocaram olhares. Esse era um assunto delicado. E o que você disse para ela? Helena perguntou suavemente. Eu disse que eu tive 2 mães. A mãe Marina, que me teve na barriga e que está no céu cuidando de mim de lá. E você que cuida de mim aqui, que me abraça quando eu choro, que faz meu lanche preferido, que penteie meu cabelo toda manhã. As 2 são minhas mães. E eu tenho muita sorte porque nem todo mundo tem até 2 mães, só uma. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Rafael também estava emocionado. Você tá certa, princesa, ele disse, a voz rouca. Você tem 2 mães que te amam muito. E você é a menina mais sortuda do mundo. Eu sei. Sofia concordou com naturalidade de criança, já meio dormindo. Todo mundo fala isso pra mim. Ela adormeceu rapidinho entre eles. Helena e Rafael ficaram acordados mais um pouco, só olhando para a menininha que tinha acabado de validar tudo que eles tinham construído juntos. Marina estaria feliz, Rafael sussurrou. Ela estaria feliz sabendo que as crianças têm você. Eu espero que sim, porque eu amo esses meninos como se fossem meus, desde o primeiro dia. E eles amam você. Do jeito deles, cada um, eles te escolheram como mãe. Era verdade. Com o tempo, todos os 4 começaram a chamar Helena de mãe. Nunca esqueceram Marina. Fotos dela estavam por toda a casa. Eles falavam sobre ela livremente, visitavam o túmulo dela em datas importantes. Mas Helena tinha preenchido aquele espaço vazio de uma forma que respeitava a memória de Marina, enquanto criava algo novo e lindo. No 10º aniversário de casamento, Rafael surpreendeu Helena com uma viagem para o lugar onde ela tinha crescido, a cidade pequena onde ficava o orfanato. Por que a gente está aqui? Ela perguntou confusa. Porque eu quero que você veja algo. Eles dirigiram até o orfanato. O prédio estava diferente, novo, pintado, com uma placa grande na frente. Instituto Helena Costa, Lar e Esperança para Crianças. Helena saiu do carro incrédula. O que é isso? Eu comprei o prédio há 6 meses.
Reformei completamente. Contratei educadores, psicólogos, profissionais qualificados. E agora, esse lugar onde você cresceu sem amor vai ser um lugar cheio de amor para outras crianças. Helena desabou em lágrimas. Você fez isso? Você faz tanto por todo mundo. Pelos nossos filhos, pelas crianças do projeto, por mim. Eu queria fazer algo por você. Algo que honrasse sua história. Ela o abraçou com força, chorando no ombro dele. Eu te amo tanto, tanto. Eles entraram juntos. O lugar estava irreconhecível. Quartos coloridos, cada um com apenas 2 crianças ao invés de dormitórios lotados. Sala de estudos cheia de livros, sala de artes, jardim com playground. E no hall de entrada, uma foto grande de Helena criança, retirada dos arquivos antigos do orfanato. Embaixo da foto, uma placa. Helena Costa cresceu aqui sem ter ninguém. Hoje, ela garante que nenhuma criança cresça se sentindo sozinha. Este instituto existe para provar que toda criança merece amor, dignidade e chance de ser feliz. Helena leu através das lágrimas. Ao seu redor, crianças do novo instituto corriam e brincavam, supervisionadas por adultos atenciosos e carinhosos. Era o ciclo se fechando. A menina que não teve nada, agora garantindo que outras crianças tivessem tudo. E assim a história chega ao fim, ou melhor, ao recomeço. Porque essa não é uma história sobre fim. É uma história sobre segundas chances, sobre como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Sobre como um momento de coragem pode mudar vidas para sempre. Rafael Almeida, o empresário rico que desmaiou sozinho em uma praça enquanto dezenas de pessoas ignoravam, encontrou uma família novamente. Seus filhos, que estavam sendo criados por um pai exausto e solitário, ganharam uma mãe amorosa e uma vida cheia de alegria. E Helena Costa, a menina de orfanato que cresceu sem ninguém, que trabalhou desde cedo para sobreviver, que estudou à noite porque era a única forma de ter um futuro melhor, encontrou finalmente o que tinha procurado a vida inteira: um lar, uma família, um lugar onde pertencer. Às vezes, as pessoas perguntavam a Rafael: como você agradece alguém que salvou sua vida? E ele sempre respondia: você não agradece, você ama, você fica. Você constrói uma vida tão bonita junto que a pessoa sabe todo dia que valeu a pena ter parado, ter se ajoelhado, ter ajudado. Helena ensinou àquela família que força não é nunca cair. Força é ter alguém corajoso o suficiente para se ajoelhar ao seu lado quando você cai. E que família verdadeira não é definida por sangue ou documentos. É definida por quem escolhe ficar quando fica difícil. Numa sociedade onde todo mundo está ocupado demais, onde as pessoas passam reto por quem precisa de ajuda, onde é mais fácil filmar do que ajudar, Helena foi a exceção. Ela foi aquela pessoa, a pessoa que a gente espera encontrar nos momentos mais difíceis. E a recompensa dela não foi dinheiro, não foi status, foi amor. Amor de 4 crianças que a chamam de mãe. Amor de um homem que a olha todos os dias como se ela fosse um milagre. Amor de centenas de crianças cujas vidas ela mudou através do seu trabalho. Na mansão que antes era fria e silenciosa, agora há risos, a bagunça, a vida. As paredes que um dia ecoavam apenas solidão, agora ecoam: bom dia, tô em casa, te amo. As crianças cresceram sabendo que família é quem fica, que amor pode curar, que não importa quão difícil seja a vida, sempre, sempre vale a pena escolher a bondade. E Rafael aprendeu que pedir ajuda não é fraqueza, que aceitar amor não diminui você, que às vezes a pessoa mais forte é aquela que consegue admitir que não pode fazer tudo sozinha. Certa vez, anos depois, num evento de caridade que o projeto social de Helena organizava, um jornalista perguntou a ela: Senhora Almeida, qual o momento mais importante da sua vida? Helena pensou em tantas coisas. O dia do casamento, o nascimento dos seus enteados que viraram filhos do coração, a inauguração do instituto, tantos momentos lindos. Mas ela respondeu: foi o dia que eu vi um homem caído na praça com 4 crianças chorando ao redor e todas as outras pessoas apenas passando, e eu escolhi parar, porque naquele momento eu escolhi ser o tipo de pessoa que eu sempre precisei que existisse na minha vida. E essa escolha me deu uma família, um propósito e mais amor do que eu imaginei que seria possível sentir.
E Rafael, que estava ao lado dela segurando sua mão, completou. E aquela escolha dela salvou 5 vidas. A minha e a dos meus 4 filhos. Porque a gente estava afundando. E ela foi a única que pulou na água para nos tirar de lá. A reportagem sobre aquele evento viralizou. E nos comentários, pessoas do mundo todo compartilhavam suas histórias. Histórias de vezes que foram ajudadas por estranhos. Histórias de vezes que elas próprias pararam para ajudar. E algumas pessoas compartilharam que aquela história as inspirou a mudar, a parar de passar reto, a ser a Helena na vida de alguém. Porque é isso que histórias assim fazem. Elas nos lembram do que realmente importa, que num mundo cada vez mais frio e individualista, atos de bondade ainda podem mudar tudo. Que família é construída com amor e escolha, não apenas com sangue. Que todo mundo merece ter alguém que não vai embora quando ficar difícil. E que às vezes, só às vezes, se você for corajoso o suficiente para se ajoelhar ao lado de alguém quando todo mundo passa reto, você não apenas salva uma vida, você ganha uma família. Então deixa eu te perguntar uma última coisa antes de terminar. Você vai ser a pessoa que passa reto ou a pessoa que para ajudar? Porque um dia você também pode precisar de uma Helena. E a única forma de garantir que esse tipo de pessoa existe no mundo é escolhendo ser uma. Pausa aí e deixa nos comentários. Qual foi a última vez que você ajudou alguém sem esperar nada em troca? Vamos encher esses comentários de histórias bonitas. Vamos provar que ainda existem Helenas no mundo. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilha. Marca aquela pessoa que precisa ouvir que vale a pena ser bondoso, que vale a pena ajudar, que família é quem escolhe ficar.